Olá nós de novo. Vamos falar agora da semana 9. Então, correção da semana 9, atividade, questão 1. Observe a figura abaixo, ou as figuras abaixo, né? Sendo R paralela a S, determina a medida dos ângulos desconhecidos. Ficou meio estranho esse enunciado, mas o ângulo desconhecido, na verdade, são todos os ângulos que você não sabe o valor dele, né? E tem algumas pistas. A primeira pista aqui, que esse ângulo aqui, ó, é x mais 10, beleza? X mais 10, ok? E esse ângulo, ele é um ângulo interno às paralelas. Tá vendo que tem a reta tem a reta R aqui e a reta S. E esse ângulo está entre as duas, então eu falo que ele é um ângulo interno às paralelas. Do outro lado tem outra informação que esse ângulo aqui também é interno às paralelas, só que do outro lado da transversal. Esse ângulo é 60 graus menos x. Então, se dois ângulos são internos, alternos, ou alternos internos, eu digo o seguinte: ângulos alternos internos são congruentes, têm a mesma medida. Se tem a mesma medida, eu posso falar o seguinte, que x mais 10 graus é igual a 60 graus menos x. Tá? Então, x mais 10 graus é igual a 60 graus menos x. Entendido? São ângulos congruentes, têm a mesma medida. Aí, o que eu vou fazer? Esse menos x do segundo membro, ó, esse aqui vira uma equaçãozinha. Uma equação tem um sinal de igualdade e contém variável. Toda vez que você vê uma expressão matemática que tem um sinal de igualdade, tem números e letras, eu chamo isso de equação. Esse sinal de igualdade separa o primeiro membro do segundo membro. O que está antes do sinal de igualdade eu chamo de primeiro membro, o que está depois do sinal de igualdade eu chamo de segundo membro. Quando a gente vai resolver, a gente tenta colocar todos os termos que tem variável, que tem letras, no primeiro membro. Quando, quando um termo só da equação muda de membro, ele muda de sinal, vai para a operação inversa. Por exemplo, se eu peguei esse menos x, ele está subtraindo aqui no segundo membro e trazendo para o primeiro membro, eu venho para cá somando, porque a operação inversa da subtração é a adição, então vem para cá mais x no primeiro membro. E esse mais 10 que estava somando no primeiro membro, eu mando para o segundo membro, ele vai para lá subtrair o que estava no segundo membro, então vai ficar 60 menos 10. Então, o x passou para o primeiro membro positivo, estava negativo, e o 10 que estava positivo passou ao negativo. Agora nós vamos organizar aqui. Ó. 1x mais 1x é 2x. Imagina que se não fosse x, fosse laranja. Então, seria uma laranja mais uma laranja, não é duas laranjas? Então, eu tenho aqui 2x. E 60 menos 10 é 50 graus. Toda vez que eu tenho um número multiplicando x, ou ao lado do x, ele está multiplicando e eu chamo esse elemento de coeficiente. Então, 2 é o coeficiente do x, está multiplicando o x. Se ele está multiplicando o x no primeiro membro, eu mando ele para o segundo membro dividindo. Então, ele passa para lá dividindo. Eu escrevo a divisão em forma de fração. Essa barrinha aqui, esse traço é o sinal de divisão. 50 meios ou 50 dividido por 2. A gente fala divisão, tá? Essa barrinha da fração. Então, 50 dividido por 2 é 25. Achei que x equivale a 25 graus. Eu estou falando de ângulo, então 25 graus é o valor de x. Observe que se esse ângulo destacado aqui é x mais 10, então é 25 mais 10. 25 mais 10 vai dar quanto? 35 graus. Então esse ângulo aqui é 35 graus. Como esse ângulo aqui de baixo aqui tem a mesma medida, ele vai valer 35 graus também, tá? Então esse ângulo vale 35, esse ângulo vale 35. Se eu quiser saber os outros ângulos aqui em volta, eu vou usar a ideia dos ângulos suplementares. Esse ângulo aqui, somado com esse aqui que eu achei que é 35 graus, tem que dar 180 graus. Tá? Se eu quiser encontrar esse ângulo aqui de fora, que número que eu vou somar com 35 para dar 180? É a mesma coisa de fazer 180 menos 35 para eu saber. Aí eu vou descobrir. Basta achar esse ângulo que contém o x está de bom tamanho. Beleza, turma? Então, vamos para a letra B. Antes de ir para a letra B, eu vou fazer aqui a letra C primeiro. Ó. A letra C primeiro.
Mais uma vez, nesse primeiro caso aqui, eu usei a ideia dos ângulos entre as paralelas, que são ângulos alternos internos. Tá? Alterno porque está um lado de cima da reta, o outro está do lado de baixo. Interno porque está entre as paralelas. Essa propriedade é importante. Aqui eu vou tentar usar praticamente a mesma propriedade. Só que agora os ângulos estão externos. Ó. Esse ângulo aqui marcado 10x mais 40 está depois da paralela. Essa aqui é a reta paralela com essa. Então eu vou chamar essa aqui de reta R, essa aqui de reta S. E aqui vai ser a transversal. Observe que esse ângulo 10x mais 40 graus está do lado abaixo aqui do lado, vamos supor aqui, direito dessa reta transversal. E esse outro ângulo lá de cá, 20x menos 20, está do lado esquerdo em relação à reta transversal. Então, nesse caso, eu falo que eu tenho ângulos externos alternos, um de um lado, outro do outro, e externos às paralelas. Quando eu tenho esse tipo de ângulo, eles também são congruentes. Então eu posso igualar 10x mais 40 com 20x menos 20. Ou 20x menos 20 igual a 10x mais 40. Tanto faz essa igualdade. Se eu pegar essa segunda aqui, ainda é melhor. 20x menos 20, que é esse ângulo aqui de baixo, é igual a 10x mais 40. Vou fazer a mesma jogadinha, eu tenho aqui uma equação, do mesmo jeito eu vou pegar esse 10x, está no segundo membro, vou mandar para o primeiro membro, vem para cá, menos 10x, e vou pegar esse menos 20, levar para o segundo membro, vai para lá, mais 20. Então, 20x menos 10x, sobra 10x, e 40 mais 20 é 60. Esse 10 está multiplicando o x, sempre que tem um número atrás do x aqui, ele está multiplicando, se não tiver sinal nenhum entre o número e o x, ele é coeficiente que multiplica o x, passa para o outro lado dividindo. 60 dividido por 10 é igual a 6. Então, x equivale a 6 graus. Se eu quiser saber o valor de cada um desses graus, eu venho aqui e substituo o x. Ó. 20 vezes x, quer dizer 20 vezes 6, menos 20. 20 vezes 6 é 120, menos 20, 100 graus. É interessante eu fazer essa observação para vocês, que eu achei que esse ângulo aqui, ele é de 100 graus. Se a gente for olhar no desenho, ou se for medir com transferidor, você vai ver que não dá, porque esse desenho está errado. Esse desenho está distorcido, tá? Esse ângulo aqui é 100, esse aqui de cima vai ter que ser de 80. Se a gente olhar no olhômetro aqui, parece que esse ângulo aqui de cima, que eu estou chamando de A, é maior que esse de baixo, tá? Então a soma desses ângulos aqui, que vai fechar meia volta na reta transversal, tem que dar 180. Se esse de baixo aqui foi 100, esse de cima aqui vai ter que ser 80 graus. Se esse ângulo aqui é 10 vezes 6, que é 60, mais 40, que vai dar 100 graus, esse ângulo B aqui, que é oposto a 100, tem que ser 100 também, tá? Então esse B vai ter que ser 100. E esse ângulo aqui externo, aqui, ó, vai ter que ser 80 graus, tá bom? Então aqui está até errado aqui quando eu escrevi aqui, B é o ângulo oposto ao vértice desse aqui. Se esse ângulo aqui é 100 graus, esse oposto aqui vai ser 100 também. Então B é 100. Então B é 100 e A é 80. Tá bom? Certinho, turma? Vamos aqui para a letra B aqui. Ó. Vamos voltar na letra B. A letra B requer um pouquinho mais de atenção da gente. Por isso que eu fiz a C primeiro. Qual o valor desse x aqui? O ângulo desconhecido está assinalado aqui, é o x. De imediato, eu vou chamar esse ângulo... Observe que aqui formou um triângulo aqui dentro, ó. O cruzamento das transversais. Agora eu tenho duas transversais e formou um triângulo aqui, tá certo? Com a reta paralela. O que eu vou fazer agora? Aqui eu conheço um ângulo externo do triângulo que é 120. Se eu completar a meia volta aqui, eu vou ter o ângulo A, que é o complemento de 120, que é, na verdade, vou falar complemento tá errado, é o suplementar de 120, que vai dar 180 graus. Que número que eu somo aqui com 120 para dar 180? Aí eu faço a continha, né? Faço a continha. X, onde é que eu fiz a continha aqui, ó? Fiz aqui, ó. A vai ser 180 menos 120. Então A é 60 graus. Acabei de achar o valor de A aqui, ó, 60 graus. É um dos ângulos desse triângulozinho que formou. Do outro lado, olha bem, essa reta aqui é a reta transversal, cortando duas paralelas. Então esse ângulo aqui é 105 graus. Esse ângulo aqui vai ter que ser 105 também.
são ângulos colaterais, certo? Está do mesmo lado da transversal, um externo e outro interno. Então esses ângulos têm a mesma medida. Ângulos colaterais, quer dizer, do mesmo lado da transversal, interno e externos. Externo e interno. Interno é entre as paralelas e externo é fora das paralelas. Então esse ângulo aqui é de 105, necessariamente esse ângulo B, que eu chamei aqui de Bzinho, ó, é o suplemento de 105 para dar 180. Então B é 180 menos 105, B é 75. Então se B é 75 e A é 60, agora ficou moleza para achar X. Por que ficou moleza? Porque eu sei que a soma dos três ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Então eu posso escrever que x mais b mais a é 180 graus. X mais b mais a é 180, eu conheço a que é 60, conheço o b que é 75. 60 mais 75 é 135. Eu mando para o segundo membro, ó, tá somando aqui, vai para lá menos, ó, 180 menos 135. O ângulo desconhecido é 45 graus. Ok, turminha? 45 graus é o ângulo desconhecido. Vamos lá para a questão 2. A questão 2, dois ângulos são adjacentes, complementares. Um deles mede 53 graus, determina a medida do outro. Então, se eles são complementares, a soma deles tem que dar 90 graus. X mais 53 é igual a 90. Passa 53 para o segundo membro, vem para cá menos. 90 menos 53, 37 graus é a medida do ângulo que a gente está procurando. É o complementar de 53. Entendido? A soma deles tem que dar 90 graus, porque falou que eles são complementares. Lembra dessa regrinha. Suplementares, a soma tem que dar 180. Complementares, a soma tem que dar 90. Então vamos para o próximo que é tranquilo. Um navio pirata faz as seguintes mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. As mudanças de direção que formam um ângulo reto são respectivamente nos quais vértices? Ou seja, onde que eu tenho um ângulo reto, onde que eu tenho um ângulo 90 graus? Aqui o símbolo aqui de ângulo reto aqui, ó, no vértice C e também no vértice D. C e D é onde tem um ângulo de 90 graus e está resolvida aí a atividade da semana 9. Tá faltando uma semaninha para a gente fechar nosso segundo bimestre, semana 10, né? Até lá, semana 10? Então tá bom. Bons estudos para vocês, continue esforçando, dedicando o máximo para que a gente consiga vencer os nossos obstáculos, as nossas dificuldades. Deus abençoe cada um de vocês. Até